Saúdo a todos no precioso nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Irmãos, pela manhã nós estivemos trabalhando ali em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 24, e nós trabalhamos o tema, as lições que o filho pródigo nos fornece. Então estivemos trabalhando sobre esse assunto. E hoje eu quero continuar no mesmo texto, Lucas capítulo 15, e nós vamos trabalhar agora o tema, o caminho de volta. É o tema que nós vamos trabalhar nesta noite, o caminho de volta. Lucas 15, 11 a 24. Esse texto ele é muito conhecido, que é a parábola ali do filho pródigo. A palavra pródigo significa gastador, do filho gastador. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos seus cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados meu pai tem em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Vamos ficar só até aí o 20. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos, alegremo-nos. 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Que o Senhor abençoe-nos ricamente, de modo que compreendamos perfeitamente a sua palavra para nós neste momento. O caminho de volta. Várias vezes, irmãos, já puderam contemplar eu pregando nesse de Lucas 15, parábola. E cada vez nós trabalhamos um tema, um modo de interpretação do texto diferente. E hoje nós vamos trabalhar o tema, o caminho de volta.
Inclusive, fazendo eu uma pesquisa, há um filme lançado em 2020 com esse tema, tá? Caminho de Volta, um filme americano, Day War Book. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é que nunca devemos imaginar que não há esperança. Nunca devemos imaginar que não há retorno. Sempre há retorno quando nós pensamos da seguinte forma. Primeira forma, nunca é tarde. Nunca é tarde. Algumas pessoas, elas chegam num determinado limite de suas vidas, onde elas pensam, não há mais jeito para mim. Já não tenho mais como resolver o meu problema. É tarde demais. Mas a primeira coisa que nós queremos trabalhar aqui é que nunca é tarde. Note que esse jovem, o mais moço de 2 filhos, chega para o pai, disse: pai, eu quero a parte da herança que me pertence. O pai então deu a herança, ele foi para uma terra longínqua, e lá desperdiçou, diz o texto, desperdiçou toda aquela parte, toda aquela herança que ele havia recebido. E ele entra num estado agora caótico. Ele vai em busca de trabalho. E ele encontra um trabalho indigno para ele, que era um judeu, que era cuidar de porcos. E ele se submete àquilo. Mas tudo indica que os recursos, os seus ganhos, eram tão minguados que não lhe permitia nem mesmo uma boa alimentação, ao ponto dele desejar alimentar-se com a própria comida dos porcos. E geralmente porco, ele tem um estômago triturador de um tudo, tá? É por isso que nós chamamos a comida do porco de lavagem, porque tudo que você botar ele come. Mas a fome era tão imensa para aquele jovem, que vinha de uma família rica, de uma família de muitas posses, que agora cai num estado de degradação humana. Mas, diz-nos o versículo de número 18, Paulo, disse aquele jovem num determinado momento do seu sofrimento: levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei. Chegou um momento que ele diz: não tem mais como prosseguir, tenho que retornar. Então ele imaginou que não era tarde. Agora, irmãos, se nós começarmos a trabalhar aqui essa situação, aqui segue exatamente uma decisão após uma decisão errada, uma decisão agora acertada, após uma decisão errada. E muitas pessoas, elas tomam decisões erradas, e agora, quando é para tomar a decisão certa, em consertar a decisão errada, eu quero trabalhar aqui, elas passam a ter vergonha. Você poderia, não, pastor, eu acredito que aí seja outra coisa. Não, calma, vamos trabalhar esses outros adjetivos aqui, que ele estava aqui, eu digo que ele estava envergonhado. Por quê? De onde ele viera, a situação que passa no momento, de fato era um momento de trazer vergonha. Há muitas pessoas que elas distanciam-se do Pai Celestial, elas se desviam do Evangelho, elas praticam algumas coisas errôneas, e elas até tendem a querer voltar, mas elas praticaram erro, elas fizeram coisas absurdas, e agora estão envergonhadas de enfrentar a coletividade chamada igreja, de expressar novamente que agora são crentes, que agora servem ao Senhor, e por essa vergonha, elas não voltam. E elas continuam a perecer no caminho tortuoso,
na escassez daquilo que ao lado de Cristo não lhe faltaria. Então, primeiro, eu trabalho que a vergonha, naquele momento, se esvaiu da vida daquele jovem. Ele disse: vou voltar, vou me levantar, vou me erguer dessa situação. Irei em direção ao meu pai e direi a ele: eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele queria voltar. Irmãos, sempre que alguém toma uma decisão errada, além de se perder muitas vezes, termina ele perdendo tudo o que tem, por não voltar, por não retornar. O sentimento de vergonha torna-se gigante na vida dessa pessoa, onde esta pessoa sente dificuldade de vencer esse gigante chamado vergonha. Mas não tenha vergonha de fazer o correto, mesmo que nós tenhamos feito errado. Nós devíamos ter tido vergonha de fazer o errado, mas nós já fizemos. Agora vamos fazer o correto. É plausível essa decisão de agora fazermos o correto e não termos vergonha de fazer o errado. Por exemplo, eu ofendi alguém, sei que o magoei, necessito pedir perdão a esse indivíduo, mas estou envergonhado de pedir perdão. Ora, eu deveria ter pensado antes e ter tido a vergonha de tê-lo magoado. Mais uma vez, tendo magoado, eu não tenho que ter vergonha de pedir perdão. Não é pedir desculpa. Esse negócio de pedir desculpa não vale, é pedir perdão. Não é feio, não é feio, não é vergonhoso. E geralmente, o homem, ele tende a compreender os princípios que norteiam um bom relacionamento de forma errada. Por exemplo, algumas pessoas acham que é fraqueza pedir perdão. Eu não vou me humilhar não pedir perdão. Opa, está errado. Não é vergonhoso se humilhar. A Bíblia diz que se humilhar, pedir perdão, é uma atitude nobre, é coisa de gente grande. Não pedir perdão, tendo consciência de que errou, é que é coisa de gente pequena. Então, se você diz: eu tenho vergonha de pedir perdão, é a prova de que você é pequena. Mas se você chega e diz: olha, me perdoe pelo erro, é prova de que você é gente grande. Nós tendemos a inverter as coisas, aquilo que são os princípios de Deus, nós trocamos por achismo dos homens. Aquele jovem, então ele caiu na real: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado o teu filho. O filho ali, aquele filho gastador, o filho pródigo, ele saiu, irmãos, com um terço da herança do pai. O pai lhe deu, o pai permitiu, e agora ele teria que voltar sem nada. Como você leva um terço dos nossos recursos ganhos durante anos com esforço, e agora você volta com as mãos vazias? Talvez passou isso a princípio no pensamento dele: o meu pai pode dizer isso para mim. Ele também saiu deixando para trás o coração do seu velho pai, ferido. E agora estava a dúvida no seu coração: como estará o meu pai no meu retorno? Ele saiu autoconfiante, ele saiu cheio de si, e agora teria que voltar cabisbaixo, reconhecendo que, diante do erro cometido, ele não era digno de ser nem mesmo chamado de filho pelo seu pai. Então, irmãos, algumas pessoas nessa situação diria:
não voltarei. Nós falamos besteiras demais. Eu acho que eu vou deixar isso, aquilo. Eu acho que eu não vou mais servir a Cristo. Eu acho que eu vou fazer. Compensa? Creio que não. Creio que não. As nossas decisões equivocadas nos ensinam que aquilo que não aprendemos em casa com os pais, a vida acaba nos ensinando de forma dolorosa. O lar ensina com educação, com carinho. O mundo
ensina na brutalidade, aos pontapés. Cabe nós escolhermos onde queremos aprender, qual a nossa escola. O lar. Ele não soube administrar aquilo que lhe custou nada, mas a outros custou suor. Se você sabe quanto custa a formação de um crente para a igreja, custa caro. Alguém que vai lhe discipular, sabe quantos litros de gasolina ele gasta para ele discipular? O tempo que ele poderia estar no cinema, ele está ali lhe discipulando. O seu professor de EBD, eu preparei essa mensagem, isso aqui eu não fiz. Haja uma mensagem, a mensagem apareceu, não. Gastei tempo, horas. Então é gasto, recurso, tempo, lógica. E aí, vou me desviar, vou embora. Agora você vai pagar tudo, você vai pagar o discipulado que foi feito com você, cada ida, você vai pagar. Você vai pagar aquele tempo que você ficou, a água que você bebeu na igreja, você vai pagar a energia. O pastor que ficou pregando para você, o seu professor, você vai pagar. Quanto é? Você vai pagar. Seria bom se fosse assim, não? Você não pode dizer, senão você vai pagar, você vai ser multado. Mas não. Vai embora. Foi o que ele fez. Aprendemos também, irmãos, aqui neste ponto, com esse filho pródigo, que precisamos dar mais valor àquilo que custou o preço do suor de outras pessoas. Pare para pensar nisso. Pare para pensar nisso. O caminho de volta também, ele requer que nós entendamos que é sempre um caminho de reconhecimento. Primeiro, devemos entender que nunca é tarde para retornarmos. Segundo, é sempre um caminho de aprendizado. Terceiro, é sempre um caminho de reconhecimento. Você já ouviu aquele ditado? A gente só valoriza as coisas depois que as perde. Eu não vou usar o termo coisas. Você só valoriza depois que perde. Tende isso às vezes a acontecer. Voltar é reconhecer o valor da família. Voltar é reconhecer o valor de um pai amoroso, gracioso, longânimo, perdoador, partilhador. Talvez você hoje aqui esteja e diz: eu já servi o Evangelho, já servi a Cristo. Pois bem, ao voltar você está reconhecendo tudo isso, o valor da família espiritual. Há crentes que ele não valoriza o amor fraternal, a comunhão, o entrelace. Isso é muito valioso. Por isso também Cristo criou a igreja, para que o crente viva este amor fraternal. E há crentes que não dá o mínimo valor para isso. O culto, ele sai numa disparada, não conversa com ninguém, não deseja uma boa semana para ninguém, ele tem uma pressa para ir embora, fazer nada. Provavelmente para pecar, porque não tem nada para fazer. Isso implica dizer que você não valoriza a família chamada igreja, que você não valoriza os irmãos. Isso diz que você é egoísta.
Se sentiu ofendido? Se quiser eu repito tudo de novo. São verdades. Porque Cristo criou a igreja, uma família, em harmonia, em amor, solidariedade uns com os outros. Voltar é reconhecer os prejuízos de uma escolha errada e as possibilidades agora de uma decisão acertada. Pastor, mas você está falando só quando alguém se desvia em não participar? Não. Constantemente nós estamos nos desviando. Como assim, pastor? A partir do momento que eu peco, eu já me desviei. Você pecou hoje, então hoje você se desviou. A questão é que você não permaneceu no desvio, você retornou. Eu nunca me desviei, já todo dia você se desvia. Voltar é reconhecer que qualquer projeto de vida construído com base em atitudes de rebeldia não prospera. Somos rebeldes aos nossos líderes, somos rebeldes aos nossos ministérios, somos rebeldes à igreja, somos rebeldes. Não prospera, irmãos, não prospera. Uma vez eu disse aqui que eu gostaria de pastorear uma igreja que fosse formada só por militares, só militar. Por quê, pastor? Porque é interessante, militar, aquele que já foi militar, ele entende a questão da hierarquia. Militar não dá problemas nessa questão de subordinação, de hierarquia. Ele sabe, ele reconhece o papel dele, ele vive firmado no papel dele. Quem nunca foi militar é insubordinado, não quer obedecer regras. É horrível. Os militares aqui na igreja, até quando vão viajar, pastor, vou estar viajando aí, olha, ore por mim. Quem não é militar, viaja, ninguém nem sabe. Pergunta, e cadê ele? Não, eu vi pelo WhatsApp que ele está lá no inferno. É nojento. 4 ponto que eu quero destacar é que o caminho de volta é sempre um caminho de libertação. Aqui entra aquilo que você pensava que estava no primeiro: libertação do orgulho. Oh, irmãos, enquanto não morrer em nós esse inimigo chamado orgulho, não haverá uma transformação total em nós. Vamos lá. Quem vence o orgulho destrói uma fortaleza do mal que existe dentro de si mesmo. E não é por causa que a Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo, Tiago 4, versículo 6. Sabe o porquê que muitas vezes nós não retornamos? Sabe por que muitas vezes nós não pedimos perdão? Sabe por que nós não mudamos? Por esse orgulho besta. O orgulho foi aquilo que fez com que Satanás caísse. Agora pergunto a você: temos nós algum motivo para sermos orgulhosos? Todo dia eu vou ao sítio Recanto da Pipe. Todo dia tem algum animal que foi morto na BR. Agora depois do pinto tem um cavalo. Aí depois tem um cachorro. Todo dia. Aí eu passo o fedor. Fede. Mas dá para a gente suportar. Agora, eu duvido se você consegue suportar o fedor de um ser humano em decomposição. Não sei se você sabe, mas a gente até adoece. É engraçado. Um burro pode morrer ali, você passa, fede, mas beleza. Mas um ser humano, não. Um ser humano, mas deveria cheirar. Maria
Marta disse para ele: Senhor, já cheira mal, pois é de quatro dias. O que é o ser humano? Você já imaginou o que é que você tem dentro da barriga, da sua barriga? O que é que eu tenho dentro da minha barriga? Você quer que eu diga? Não precisa, né, Laine? Então não vou dizer. E aí? E por que esse orgulho? Eu queria saber onde o homem está pautado para ele ser orgulhoso. É muita petulância. Algo tão insignificante igual o ser humano. Um simples projétilzinho, uma bala, né, como é mais comum, mata o homem. Tão frágil, tão frágil. Mas, irmãos, esse orgulho, ele faz com que nós não desfrutemos as mais ricas belezas do mundo. Orgulho, orgulho, orgulho. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes, diz a palavra. Então o filho, ele foi, talvez no início, dominado pelo sentimento de orgulho, mas logo ele pôde perceber que não havia alicerce algum na vida dele para pensar em ser orgulhoso. O orgulho deforma as pessoas. O orgulho desumaniza e provoca a ira de Deus. Quando Jesus ensinou no sermão ali do monte, o sermão da montanha, Mateus 6 e 7, ele começou dizendo, Mateus 5:3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele começou dizendo, bem-aventurado, bem felizes os orgulhosos. Não, bem felizes os humildes, aqueles que não se orgulham. E cabe até uma pausazinha para explicar o significado dessa palavra humilde, porque ela está ganhando, a semântica está dando a ela outros sentidos que não é o sentido nato, o sentido etimológico. É que humilde é gente bem pobrezinha, que não tem nada. Não, aí não é humilde, aí é paupérrimo, é pobre. Humilde não. Humilde é uma pessoa que tem um espírito elevado, não orgulhoso. A humildade está no espírito do indivíduo, que aí reflete nas práticas, nas ações. Ou seja, as pessoas pensam que os orgulhosos são aqueles que têm dinheiro, mas às vezes o camarada é paupérrimo, pobre, miserável, não tem nada, mas é orgulhoso. Está morrendo, você vai dar uma cesta para ele, ele no orgulho diz, eu não preciso disso. Uma certa vez, estava no ônibus, há muito tempo atrás, e entrou uma senhora, estava ali talvez com uns 55 anos, e uma jovenzinha se levantou da cadeira e cedeu o assento para ela. Assento. Rapaz. Não vou nem dizer qual foi o meu sentimento naquele momento para você não se escandalizar. Não é por acaso que a Bíblia é rica em advertências quanto ao orgulho. Alguns textos, Provérbios 11:12. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Mais um, Provérbios 21:4. O olhar altivo e o coração orgulhoso é lâmpada dos perversos e são pecados. Mais um, 1 João 2,16. Porque tudo o que há no mundo é a paixão da carne, a paixão dos olhos, a soberba da vida, e isso não procede do Pai, mas do mundo.
E Provérbios 6, 16 e 17 diz: estas 7 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina, são os olhos orgulhosos, altivos. Meus queridos, todos que decidem voltar para reconciliar, seja com Deus, seja com o seu próximo, seja em um erro cometido, seja em pedir um perdão, ele repara, ele reconstrói, ele vence o orgulho, ele dá o passo decisivo para abraçar graciosamente Deus, porque quando eu me reconcilio com o meu próximo, eu estou me reconciliando com Deus. Por último, eu disse que o caminho de volta, primeiro, eu tenho que entender que nunca é tarde. Segundo, é um caminho de aprendizado. Terceiro, é um conhecimento, é um caminho de reconhecimento. Quarto, é um caminho de libertação do orgulho. Quinto, será sempre um caminho da superação. O desafio para qualquer pessoa que comete um erro nas escolhas que faz é superar de si mesma diante de tantas vozes contrárias que surgem para fazer com que ela desista dos seus sonhos, projetos, ideias e até da própria vida. Você tem que superar. Porque muitos vão dizer para você: não tem mais jeito não. Depois que tu fez isso, depois que tu ofendeu ele, não tem mais jeito não. Não adianta, não vai mais funcionar. E muitos ouvem essa voz que é do inimigo e termina, às vezes, desistindo até da própria vida, dos seus projetos, dos seus ideais, dos seus sonhos. Querido, o retorno é um caminho de superação. Certamente que aquele jovem gastador, ao voltar, a nova vida assumida, foi uma vida muito melhor do que antes, por todo aquele processo de edificação na vida dele. Quando nós vamos pedir perdão a alguém, é porque nós sentimos que o ofendemos e que ele é importante para mim. E antes da petição do perdão, já houve um projeto em mim de, tendo nós feito as pazes, não mais errarei com ele, viverei agora em paz, porque ele é importante para mim. Uma certa vez, estava em São Luís, no Maranhão, e ali encontrei na praia uma pessoa que fora crente durante muito tempo e estava desviado. E eu, conversando com ele, disse: por que ele não voltava? Ele disse: pastor, o difícil não é se afastar, se desviar, o difícil é retornar. E no nosso conversar, então apareceu exatamente esse sentimento de não superar, de voltar e tornar a cair. Mas, queridos, é um caminho de superação. O retornar da decisão, vou me levantar, irei ao meu pai, até chegar ao pai, é um caminho de superação. O diabo é mestre em iludir, enganar, armar seus laços. E depois que o homem cai nas suas armadilhas, ele simplesmente tenta destruir, afastar. Ele cria essa atmosfera na vida do indivíduo, dizendo: olha, esse túnel é escuro, esse túnel que você está trilhando não tem saída, não tente, não busque. Ele começa a colocar pensamentos
autodestrutivo na pessoa. Ele não deixa a pessoa ver a luz que brilha no fim do túnel. Ele não deixa a pessoa ter raciocínio lógico de que pode tornar-se um vencedor. Requer forças, requer fé, requer confiança para essa superação. É muito simples lermos a parábola do filho pródigo, o texto que nós lemos, e até nós começarmos a julgá-lo. Mas, e se fosse você no caso dele? Se fosse eu? É muito fácil nós criticarmos alguém que está lá fora agora desviado do Evangelho. Mas se fosse eu, se fosse você, conseguiríamos nós voltar? Seria fácil voltar, administrarmos esta problemática e dizer: bom, eu vou voltar no dia 2 de janeiro de 2025. E de fato voltarmos? Há um caminho de superação. Não é tão fácil como nós que aqui estamos protegidos pensamos. É como se algumas vozes por dentro dissessem: para você não tem mais jeito, acabou, este é o seu fim, você nunca mais vai conseguir encarar seus irmãos, o cônjuge, seu pai, sua família, seus amigos. Então, como se essas vozes ficassem dia e noite no nosso ouvido. Superar essas vozes só é possível através da compreensão da graça, do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Voltar é superar a si mesmo, é encontrar forças na graça, e graça essa sempre imerecida. Então, meu querido, qual é o nosso apelo? Você ofendeu alguém? Você cometeu algum erro, alguma falha que precisa ser corrigida? Você se desviou do Evangelho? De alguma forma você quebrou algum laço harmônico, conjugal ou qualquer coisa? Não é tarde. Siga o caminho da volta. E esse caminho da volta, o primeiro passo é: entenda que nunca é tarde. Segundo passo, entenda que agora tudo o que passou é um caminho que serviu como aprendizagem. Terceiro degrau, é um caminho de reconhecimento. Foi o tempo para você reconhecer o quanto era importante aquela parte com a qual você rompeu. Quinto, é preciso você entender que precisa derrubar esse gigante chamado orgulho. E por último, é necessário se compreender que é um caminho de superação. Você vai ter que vencer muitas barreiras, muitas vozes no seu ouvido dizendo: não vai dar certo. Estamos prontos para isso? Trilharmos este caminho de volta? Há pessoas que às vezes estão dentro da mesma igreja e não se fala. Há pessoas que às vezes são magoadas e até odeiam outra. Cabe agora o caminho de volta. Quando pastoreava a igreja, já contei isso aqui, Igreja da Vermelha. Então ali havia uma mocinha, uma jovem, e nós estávamos num culto na casa de uma irmã, a Nária ali da frente, e aquela mocinha estava atrapalhando o culto, e eu simplesmente reclamei com ela. Eu disse: Jordana, te quieta. E ali tudo bem, passou, o culto aconteceu na normalidade, tudo beleza, terminou, fomos embora. Passou o tempo, passou,
e já há anos eu estava ministrando um estudo na igreja sobre perdão. E uma irmã, ela pediu para dar um testemunho. Eu disse: pô, não, irmã. Eu disse: pastor, eu durante muitos anos, eu fiquei 16 anos na Vermelha. Ela disse: durante muitos anos, fiquei com muito ódio de você. Eu não conseguia olhar na sua cara. E até então eu pensei que ela gostava de mim, que eu era amigo dela. Ela disse que me odiava. E eu fiquei então curioso saber qual foi o mal que eu havia feito a ela. E ela disse: porque naquele culto você simplesmente repreendeu minha filha, mandando ela se aquietar. Ela carregou um ódio durante muito tempo. Agora, sabe o que foi o professor dela para dizer: não odeie mais o pastor João Pedro, mas o ame? Os desgostos que a filha dela cresceu e trouxe a ela. Mágoa, muitas dores, que um dia, após ela dizer que agora não me odiava, pelo contrário me amava, se tivesse seguido os meus ensinos, talvez tivesse educado melhor a filha dela. Sabe o que é que ela disse agora para mim? Aquela filha era adotiva. Ela tivera vários filhos, e todos os filhos a respeitavam, tudo direitinho. Ela disse: pastor, se você tivesse entrado na minha vida como meu pastor, antes de eu adotar fulana, eu não teria adotado, porque todos os meus filhos foram bênçãos na minha vida, e ela tem sido uma dor. Ela me odiou por uma correção que era benéfica também a ela. O caminho da volta foi duro para ela aprender. Queridos, talvez você esteja precisando de um professor tão duro como ela teve, para você entender a voltar ao seu irmão, a voltar para Cristo, a voltar à harmonia fraternal ou coisas dessa natureza. Pense nisso. Não vamos ficar sofrendo, comendo lavagem de porco, podendo voltar à casa do nosso Pai e sermos recebidos com um banquete, onde foi matado ali, foi morto o boi cevado para aquela festa, a festa do retorno. Às vezes, a pessoa que está rixosa com você, ela até também quer voltar à harmonia, mas talvez esteja com os mesmos empecilhos que você está. Que Deus nos abençoe e façamos o caminho de volta. E eu quero ainda aproveitar, enquanto a igreja ora, perguntar se entre nós há alguém que deseja fazer o caminho de volta ao Pai. Distanciou-se de Cristo, andou aí nos percalços da vida, mas hoje sente o desejo de fazer esse caminho de volta. Faça agora. Pastor, mas eu não faço. Mas você está distanciado do Pai. Faça o caminho agora. E aí eu pergunto: há alguém entre nós? Você vai se manifestar? Graças a Deus. Graças a Deus. Segunda pessoa, você vai se manifestar levantando sua mão. E nesse gesto você vai estar dizendo: eu estou fazendo o caminho de volta aos braços do Pai. Eu estou indo aos braços do Pai. Onde está a segunda pessoa? A segunda pessoa: não quero tocar no seu emocional, até quero que você tome uma decisão lógica, sabendo de fato o que está fazendo. Convido você para receber Jesus como teu Senhor, como teu Salvador.
reconhecer Deus como teu Pai amoroso, teu Pai longânimo, abençoador. Daí pergunto: onde está a segunda pessoa? Segunda pessoa, graças a Deus. Graças a Deus. E a terceira? A terceira. Pergunto pela última vez. E a terceira pessoa? Onde ela está? Se não há, não quero continuar para não trazer constrangimento a você. É uma decisão entre você e o nosso Deus. Mas que Ele continue te abençoando, tanto dando a oportunidade de você ouvir mais do Evangelho, como em crer nesse Cristo tão maravilhoso. Eu quero orar por você que levantou a mão, quero pedir que você possa vir aqui. Eu quero orar por você, juntamente com a igreja. Quero convidar toda a célula. Você entendeu o convite? Está recebendo Jesus como teu Senhor, como teu Salvador? Certeza. Seu nome? Tiago. Tiago. Tiago, ele tem assistido conosco já há muito tempo. E a Lívia, mas o Eloy, então investiram em convidar para a célula, tudo. Sempre vem com os seus filhos ali. E hoje está aqui fazendo o caminho de volta. Vamos orar por ele, orar pela Ana Célia, orar por todos que aqui estão, certo? E quero aproveitar o momento para dizer: cadê os olheiros da igreja? Há pessoas que estão vindo, segundo culto, terceiro culto, e parece que os irmãos não estão observando. Aqui nós temos nossa amiga aqui, o segundo culto que você vem, terceiro, né? Algum grupo de mulheres já lhe procurou? Pois está aqui, ó. Fique de olho. Faça como a Lívia e a Eloy fez aí com o Tiago. Irmãos, em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, eu não sei como a tua mensagem foi recebida a cada coração nesse lugar. O meu desejo é que ela tenha sido interpretada pelo teu Espírito de forma a que seja alimento para cada pessoa, independente se um compreendeu de uma forma ou de outra, mas que ela venha produzir mudanças, venha trazer sedimentação à fé do teu povo. Aqui eu quero te agradecer pela vida do Tiago, que nesta noite publicamente se manifesta dizendo que fez o caminho de volta aos braços de Cristo Jesus, que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nós levantamos as nossas mãos abençoando-o no teu nome. Que o Senhor abra as comportas dos céus e derrame bênção sobre ele, sobre seus filhos, sobre sua esposa. Que onde quer que Tiago possa ir, estar, seja autêntico representante de Cristo, luz que brilhe em meio às trevas.
desta noite, eu sei que o teu povo fez o caminho de volta. Quero pedir pela vida da Ana Célia, abençoa tua filha. Dar a ela cada dia mais, Senhor, força, sabedoria, vigor, ânimo, disposição. Ela sabe os consertos que está fazendo, Senhor. Por ela nós intercedemos. É tua filha, merece, por ser tua filha, não pelos méritos próprios, Senhor, mas por ser tua filha. Abençoa ela, a sua família, seu esposo, seus filhos. Ser com tua filha. E eu quero te pedir por esta célula que está sob a liderança do teu filho Eloy e Lívia, que cada dia mais eles recebam subsídio vindo do teu Espírito para permanecer na fé, com esta alegria de te servir e ver vidas e mais vidas sendo salvas na pessoa de Cristo Jesus. Muito obrigado, abençoa-os, pedimos em nome e por amor de Jesus, amém e amém. Obrigado. Podeis sentar. Queridos, nós estamos já terminando